Movimento composto por pessoas que são estudantes da Universidade de São Paulo e pessoas que não conseguiram passar pela peneira. A gente veio aqui questionar essa sala, questionar a universidade. A gente questiona desse jeito, ocupando a sala de aula com alunos pretos e mostrando o contraste, né? Agora sim a aula tá justa, né? Mais de 53% da população é negra. Onde é que estão os alunos negros da USP? E não só questionar, mas na verdade a gente acha que também uma participação na aula é fundamental. Pela participação na aula de pessoas negras, porque se vocês repararem, se o professor reparar, na hora que a gente sair dessa sala não vai ter nenhuma pessoa negra. Nenhuma. Uma. Duas. Mas a gente vai manter o número de alunos da USP básico, que é menos de 7% de cada sala de pessoas negras. A gente acha que numa aula sobre discussão acesso à cidade, a gente achou que isso era um ponto importante. E mais do que eu acho que, professora, a questão dos alunos, do corpo discente, a gente também está querendo colocar aqui em debate do próprio corpo docente, né? Você como professor agora daqui da universidade, a gente quer também colocar quantos colegas seus são negros e negras, passando conhecimento aqui dentro da Universidade de São Paulo, aqui nas faculdades de humanidades, lá nas faculdades de ciências biomédicas. Na minha faculdade, por exemplo, na faculdade de odontologia, a gente não tem um professor e nenhuma professora negra para dar aula para a galera se formar em odontologia aqui pela Universidade de São Paulo. Nas exatas eu também acredito que são muito poucos. Então quando a gente coloca lá na lousa 53% da população brasileira negra e a gente não acha que na Universidade de São Paulo, a gente identifica tudo como um racismo institucional que a gente está aqui colocando em debate para vocês também. Na aula de vocês, sobre acesso à cidade, sobre a economia da cidade, sobre todos os pensadores brancos que os professores propõem para a gente fazer a análise do que é a cidade, do que é a sociedade, né? Então a nossa intervenção é para isso também, é para mostrar a ausência de negros e negras no corpo discente, no corpo docente e a presença deles aqui nessa universidade somente para limpar chão, somente para limpar banheiro. Ao mesmo tempo, a gente pode perceber que entre os alunos somos menos de 7% e entre os professores, também não faço muito, menos de 1%. A gente, ao mesmo tempo, os cargos de limpeza dentro da universidade que são terceirizados, né, que são trabalhos precários, são cumpridos por mulheres negras, em sua maioria, né, e jovens, meninos jovens de 20, 21 anos, e são eles que fazem todo o trabalho de limpeza e segurança dentro da universidade, né. Então existe uma imagem aí muito bem formada do que é a questão racial na cidade e no Brasil principalmente, assim, né, no Brasil como um todo. Então, assim, é bem esquisito numa turma esse ano que entrou em artes cênicas, é o meu curso, não ter uma menina negra e ela ter o cabelo liso, alisado, na verdade, né. Então, é disso que a gente vem falar aqui, né. Onde estão os negros na universidade? A gente tem feito isso algumas vezes em algumas aulas. E, por exemplo, a gente teve uma aula semana passada em que o professor do IB estava falando sobre um texto que diz que negros africanos têm capacidade intelectual menor que brancos. E essa aula foi ministrada em inglês, justamente para a gente não conseguir dialogar com o professor, nem com os alunos. E a gente foi obrigado a ouvir coisas desse tipo, estudos científicos ultrapassados, completamente superados e que estão sendo ministrados numa aula super importante da Universidade de São Paulo. Então, é nesse contexto material e histórico que a gente está vindo falar essas coisas aqui. E acho que também, além de trazer o debate, que a gente também quer trazer uma questão de responsabilização. A USP, ela é de quem? A intervenção não é só a gente falar, eu acho que é fazer a aula mesmo com as falas do professor, com as falas dos pós-graduandos que estão ali presentes. Porque... Deixa eu perguntar para vocês. Primeiro eu queria pedir desculpa porque eu não sabia o que ela estava fazendo, para me solidarizar com... Quando é assim, dá uma palavrinha só para a gente saber antes, mas me solidarizar com o movimento de vocês.
Segundo lugar, tem algum grau de institucionalidade a luta pela inclusão de negros na Universidade de São Paulo? Tem algum grau, por exemplo, Então, quantos centros acadêmicos apoiam, o DC apoia? Sim. A questão aqui na USP é bem complicada, porque assim, nós somos uma universidade fora da lei. Já foi aprovado em Congresso Nacional, né, toda a questão das cotas raciais aqui no nosso país. Então, é constitucional, né? Enquanto tem a maior universidade do país aqui, maior produção científica do país, que se recusa a debater isso com o movimento negro e com o movimento estudantil, a gente entende que é uma burocracia que está fora da lei. É uma direção, uma reitoria que está fora da lei. Então, assim, institucionalizado, a gente já está, né? A gente já discute isso com o nosso DCE, a gente já discute... 2 greves por cotas. Já fizemos greves, já fizemos paralisações, as assembleias estão rolando agora com pautas únicas de cota e tal, só que é uma reitoria que se recusa a debater com a gente, professor, porque eles querem manter o privilégio de brancos aqui nessa universidade. É o Da aparelhamento branquitude. total. Eu acho que a gente tem institucionalizado na USP, falando sobre a universidade, o que é institucionalizado é o racismo. Por que eu digo isso? Porque há alguns anos, a lei de cotas foi aprovada pelo governo federal há mais de 10 anos. A USP ela não tem nenhum tipo de cotas reais, falando sobre cotas de fato. E o que acontece? Todo ano a USP ela se reúne para dizer, vamos discutir cotas, vamos discutir acesso. Reconhece a falta de acesso, mas o que ela faz são programas como o Inclusp, por exemplo, que na verdade é um segundo filtro. Então, assim, Inclusp, para quem não sabe, você entra na faculdade, você entra aqui na universidade para fazer um cursinho dado pela USP, depois de um ano desse cursinho, daquelas poucas pessoas que conseguiram entrar, aí elas podem fazer novamente a prova, ter ali um adicional pequeno de bônus, se ela passar bem. Se não, beijo para casa, continua limpando o chão, continua fazendo o que quiser. O que está acontecendo este ano, que foi o porquê a gente tomou essa atitude, é que a USP decidiu levar para os cursos decidirem. Ela decidiu que vai virar para os cursos e para cada unidade vai decidir o que seria um bom método de entrada alternativa na universidade. O diretor dessa universidade, o diretor dessa faculdade, disse, por exemplo, que as Olimpíadas de Conhecimento poderiam ser um bom modo de acesso. E aí é justamente isso que a gente quer trazer. Primeiro, que quem principalmente deveria ser escutado a respeito dessa questão é quem está lutando por isso há mais de 20 anos. Por exemplo, o Núcleo de Consciência Negra, todos os movimentos negros. Eu acho que quem tem que ser escutado é quem é protagonista nessa história, quem realmente não consegue entrar na universidade. Em segundo, já que a universidade decidiu não fazer isso, a gente decidiu que ela vai nos escutar. E lá a gente acha importante que as pessoas todas, membros da comunidade USP, se coloquem também, se posicionem também. Agora, eu acho que vocês têm uma oportunidade importante agora, porque a USP está discutindo acesso, sempre está, mas agora eu acho que está discutindo formas alternativas ao vestibular, tá certo? Uma delas é o Enem, e nós usamos o Enem no plano federal. O plano federal, não sei se todo mundo está a par, mas no plano federal, todas as universidades públicas, são 63, todas elas reservam 50% de vagas para alunos da escola pública, egressos da escola pública, e divide esses 50% de acordo com a proporção de participação de negros e brancos na unidade federativa correspondente. Então, se você está na Bahia, 70% dos 50% são destinados a negros e 30% a brancos. Se você está no Rio Grande do Sul, é o inverso disso. E a regra de acesso que está se universalizando é o Enem. Se a USP for adotar o Enem, cada unidade vai poder, por exemplo, decidir de que forma utilizar. Vocês poderiam propor para a direção que a parte das vagas reservadas ao Enem fossem distribuídas de forma proporcional. Na verdade, eu acho que Então, O ideal seria adotar a lei federal no Estado. Mas não sei se tem na Assembleia Legislativa um partido que... Tem, a Assembleia Nacional já disse que isso era o correto. Inclusive, a Frente Pro Cotas já tem todo um projeto Até estudado o junto ao PSDB votou a movimento favor negro. no Congresso Nacional. Interesse? De repente, porque eu acho interessante a sua fala, professor Fernando, né?
A sua fala é interessante porque você fala que a USP está estudando formas de ingresso, mas veja bem, a gente tentou entrar em 2 CO, né, que é a reunião onde a burocracia da universidade senta para discutir pautas da universidade. A representatividade dos funcionários e dos alunos é muito pouca e o respeito com os alunos e funcionários é muito pouco, né, dentro do CO. E a gente tentou entrar 2 vezes nesse CO por vias constitucionais. Antes da gente entrar, a gente invadiu um CO, a gente usou vias constitucionais para entrar. No segundo, a gente fez um ofício protocolado. Aí esse CO são pessoas brancas, professor, que discute formas de ingresso. E isso não é justo. A gente quer sentar com a reitoria da universidade, com a universidade, e discutir formas de ingresso, e o movimento negro já escolheu qual forma de ingresso quer. A gente quer cotas, reserva de vagas, sabe? O Enem ainda vai ser outra peneira. Poxa, aqui o curso de filosofia disse que, beleza, adotar o Enem, mas quando a gente quer que aprove uma prova específica. Isso não é justo. E os projetos de formas alternativas da universidade é o PIMESP, né? Não sei se todo mundo tá a par do que era o PIMESP, era uma porta dos fundos, né? Era uma porta dos fundos para as pessoas de escola pública e pessoas negras. Então é bom pontuar que a universidade quer discutir formas de ingresso, mas formas de ingresso que ainda continuam excluindo a população negra e excluindo a população pobre. Vocês têm contato com os professores da antropologia aqui? Porque tem um grupo... Tem. Aqui é, em princípio, um lugar na USP em que esse assunto é tematizado com mais frequência e que teve uma carta publicada faz um ano, talvez, com um grupo de professores apoiando as cotas. Então, eu imagino que seja um canal favorável. É um dos canais. Na verdade, o ideal, o que a gente está tentando fazer em toda a universidade é que todos os departamentos, todos os alunos, todos os professores, todas as professoras, todas as alunas, todas as pessoas se engajem nessa luta. Porque apesar a gente acha que o papel e o protagonismo é nosso, mas é uma responsabilidade de todas as pessoas, e em especial das pessoas que são brancas, que são ricas, que são privilegiadas, que têm uma reserva de 100% de vagas. Porque a gente está tentando trazer essas pessoas para elas falarem. A luta por cotas é justa e é correta. Sim, e ainda dentro disso que ela falou, os moldes da institucionalidade tem abaixo-assinado acontecendo. O abaixo-assinado da Frente Pro Cotas, dizendo exatamente a porcentagem de cotas que a gente quer, para qual público é destinado. Né? Pelo que eu me lembro, 25% de cotas sociais e 25% de cotas raciais e 5% para deficientes, se eu não me engano. E também, além da Frente Pro Cotas, está acontecendo também um abaixo-assinado para essa pauta entrar no COG, que é o Conselho de Graduação, para que isso seja discutido no Conselho de Graduação. Exatamente a pauta de cotas sociais e raciais, para além das formas de ingresso, que eles colocam várias até meritocráticas, como a das Olimpíadas, que não são de fato uma inclusão para a população pobre, para a população negra, mas sim as cotas. Eles façam uma reunião especial para as cotas sociais e raciais. Então, são 2 abaixo-assinados que estão acontecendo, o da Frente Pro Cotas, para ir para todas as estaduais paulistas, e mais específico para a USP, para entrar no Conselho de Graduação como pauta especial, cotas sociais e raciais. A gente está tentando ir por esses meios também, e as pessoas estão passando o abaixo-assinado agora, tanto da Frente Pro Cotas e quanto o do Conselho de Graduação, para isso entrar como pauta. Porque assim, professor, é muito desgastante pra gente ter que, quase que inventar a roda aqui na Universidade de São Paulo, né? Então, quer dizer, a gente foi ao Conselho Universitário, a gente pediu para ser ouvido, né, como representantes negros e negras aí de um movimento, e daí os caras colocam a gente numa reunião à parte, não colocam as nossas representantes dentro do Conselho Universitário. Daí o que eles falam? Isso daí vai ser pautado no próximo Conselho de Graduação. Só que daí vocês têm que pegar 1% da comunidade USP, de assinaturas da comunidade USP, para que a gente inclua a pauta como vocês querem, para fazer a discussão aos moldes que vocês estão propondo. Então, assim, a gente vai pela burocracia também. A gente está fazendo um abaixo-assinado, a gente vai conseguir, se Deus quiser, daqui a pouco, esses
essas assinaturas do 1% da comunidade USP, e a gente vem também convidar aqui, além de falar sobre o racismo da USP, além de falar sobre a necessidade de cotas de permanência nessa universidade, a gente vem convidar também essa sala de pós-graduandos e o próprio professor a colocar um nome, a colocar a unidade, colocar o número USP aqui, para que assim, a gente esteja presente também lá nessa reunião de professores que vão estar lá brancos falando sobre o que eles acham que é certo de inclusão na Universidade de São Paulo. A gente vai lá também, a gente está indo em salas de aulas para colocar esse debate finalmente aqui na cabeça das pessoas, mas a gente também vai pelo método, né, burocrático, constitucional, institucional e todos os termos possíveis aí que tem dentro dessa universidade. Aqui acho que vai todo mundo se engajar. Eu, pessoalmente, se eu puder fazer pelo lugar, estou à disposição. Muito bom. Tá bem? Passa. Também tem um termo que a gente fez, eu vou ler em voz alta, mas depois passar para o professor assinar, para que assim, isso legitime ainda mais, já é uma causa muito legítima, mas que dê mais força aí para a gente, né? Então está escrito aqui no termo que a gente trouxe, eu, Fernando Haddad, professor doutor do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, membro dessa comunidade, reconheço a legitimidade da luta por cotas raciais e sociais para essa universidade, tendo em vista o caráter elitista da FUVEST, da Universidade de São Paulo, reconheço como urgente a discussão e a necessidade de democratizar o acesso à universidade à população negra e periférica. Reconheço a necessidade de adoção de cotas para garantir a equidade de oportunidades de acesso e permanência dessa camada da população. Daí, lógico, fazer o convite de que assine o termo. Gostei, né? Em geral não gosto dessas coisas. Foi bem breve assim o termo. Então. A gente já traz tudo